Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Nábile, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre uma empresa muito conhecida no mercado que é a Klabin, tá bom? Então eu quero fazer aqui um roteiro de estudo com vocês aí para que vocês conheçam essa empresa, né? E para que a gente possa se aprofundar um pouco mais, né, nas informações e nos dados que essa empresa tem a oferecer, tá bom? Lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação de compra e nem venda de ativo, é somente aí um estudo, né, que a gente faz para analisar se a empresa é boa ou não para investir, tá bom, gente? Então, bora lá pro vídeo, vamos começar logo isso aqui, que vocês devem estar ansiosos aí para a gente falar um pouquinho sobre a Klabin. Então, fundada em 1899, gente, a Klabin, ela tem mais de 120 anos de história, tá? Ela é a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil e é a líder de embalagem em papéis, oferecendo soluções sustentáveis para diversos setores, tá bom, gente? A empresa também ela se destaca por ser integrada, né, desde a produção de celulose, que é a sua matéria-prima, né, de fabricação, até os seus produtos finais, como embalagens, tá bom? O que garante aí mais controle sobre os custos, né? E flexibilidade das operações da Klabin também, tá, gente? Porque ela faz todo esse trajeto. Ela trabalha desde a matéria-prima até a entrega do produto final. Então, com isso, ela consegue controlar gastos, né? E também otimizar recursos, né? Para que ela possa produzir de maneira mais efetiva, né? E de maior qualidade também. Então, além dela ter uma posição sólida no setor aí de papel e celulose, gente, a Klabin, ela é conhecida também por ser uma empresa pagadora de dividendos, tá bom? O que torna ela bastante atrativa para os investidores, tá bom? Que buscam uma renda passiva, né, no longo prazo. Então, já aqui no site do Investidor 10, a gente consegue avaliar aqui no período de 10 anos todo o histórico de dividendos da Klabin, tá bom, gente? Então, a gente começa aqui no ano de 2014, ela distribuindo 2,48%, tá, em dividendos, depois 1,76, né? 2,76 e 2,41 no ano de 2017. Aqui no ano de 2018, ela entregou 6,93%, tá? E aí ao longo dos anos, aí teve momentos em que ela teve queda, por exemplo, no ano de 2020, que foi o ano da pandemia, tá? Então ela quase não distribuiu dividendos, tá? 0,08%. E a gente vem olhando aqui o gráfico, no ano de 2022, 7,56%, no ano de 2023, 6,9%, e atualmente aí, sem fechar o ano, 6,05%. Então a gente consegue ver aqui que a Klabin é uma excelente pagadora de dividendos, tá bom? Então a gente pode ver aqui, gente, no histórico aqui da Klabin, tá? Que ela paga algumas vezes por ano, tá bom? Então a gente analisa aqui no ano de 2023 que ela pagou em fevereiro, né, no dia 22 de fevereiro, dia 24 de fevereiro, dia 16 de maio, 8 de agosto, né? E também aqui no dia 14 de novembro, tá bom, gente? E vocês podem ver aqui que ela pagou algumas vezes em JCP e também algumas vezes em dividendos. E qual que é a diferença, gente? O JCP, ele é o juro sobre o capital próprio, tá? Então ele é uma forma aí de remuneração, tá? Que a empresa usa, né? Que as empresas usam aí para pagar os seus acionistas, tá? Além dos dividendos que ela já usa, que é baseado no capital social da empresa, tá bom? Então tem essa diferença. A gente vê aqui também no ano de 2024, que é esse ano que a gente está fazendo o vídeo agora, que ela já pagou aí 4 vezes somente esse ano, 2 vezes em fevereiro, uma vez em maio e uma vez em agosto, tá bom, gente? Então, só aqui a gente consegue ver aí que ela é uma excelente pagadora de dividendos e paga muitas vezes ao ano. Então, um dos exemplos que a gente consegue ver aqui, né, que a Klabin vem trabalhando fortemente em sustentabilidade, gente, é o projeto Puma 2, tá bom? E a gente consegue ver esse projeto aqui no próprio site da empresa, tá bom? A gente consegue ver aqui, gente, que esse investimento, ele tá focado aí na produção de papéis para embalagens, tá bom? Então, o foco deles é totalmente em sustentabilidade, tá bom? E também na eficiência energética, tá bom? Da empresa. O projeto Puma 2, gente, ele tem um custo aí de 12,9 bilhões de reais, tá bom? Sendo uma das maiores expansões já realizadas pela empresa. Então, a gente consegue ver aqui, gente, no site da empresa, aqui, uma foto, né, sobre o projeto, né, que eles estão fazendo, tá bom? E alguns dados aqui bem relevantes, tá bom? A gente consegue ver aqui, ó, que eles têm duas fases, né? Eles falam de uma fase que é feita aqui no ano de 2021, tá bom? E a fase 2 aqui já no ano de 2023, tá bom, gente? Então a gente consegue ver aqui a primeira foto, né, ah, da empresa e depois a segunda foto já da fase 2.
E aqui um pouquinho mais para baixo, a gente já consegue ver aqui, ó, várias informações, que nem eu disse para vocês, 12,9 bilhões de investimentos. Então, a primeira fase é uma máquina de papel, né, com capacidade de 450 mil toneladas por ano, né, que eu falei para vocês que foi entregue em 2021. Depois a gente consegue ver aqui que a segunda máquina de papel com capacidade para 460 mil toneladas anuais foi entregue no ano de 2023, né, gente? E aqui um pouquinho mais para baixo, a gente consegue ver que a primeira fase aí, né, gerou 1.500 empregos diretos e indiretos, tá bom, gente? E 22 mil trabalhadores durante a primeira fase e a estimativa é de 4,5 mil pessoas no pico da segunda fase da obra, tá bom, gente? Então, todas essas informações aqui, ó, vocês conseguem ver no site da própria empresa, tá bom, gente? Aqui eles vão colocar até uma foto aqui, ó, geração de 21.500 mil empregos, tá? Somente na primeira fase do Puma 2. Então, somente com essas informações, a gente já consegue ver aí como que a empresa trabalha, né? Como que eles fazem aí a sua geração de renda, como eles pagam dividendos, né, para os seus acionistas e também como eles fazem toda a administração, né, desse portfólio todo que eles têm, tanto de investimentos quanto de produtos, tá bom, gente? Então, sempre importante você pesquisar a empresa que você está investindo. Então, uma notícia que eu encontrei aqui também do site da Forbes, tá? Que é um site bem relevante, é que a Klabin, ela fez aquisição aí da compra de um terreno, tá? Com mais de 150 mil hectares de terras, tá bom? Lá no estado do Paraná, tá bom, gente? E ela fez essa aquisição aí por mais de 1 bilhão de dólares, tá bom? Então ela fez isso para acelerar, né, o projeto e reduzir aí a dependência, né, de madeira de terceiras, tá bom, gente? Como uma forma também de cortar, né, os custos que ela tinha em dólar, tá bom, gente? Então você vê que a empresa ela é extremamente aí focada, né, em reduzir custos, né, e também fazer aquisições inteligentes. Então aqui a gente pode ver no site da Klabin, gente, que também tem aqui, né, um anúncio sobre essa compra bilionária que eles fizeram, né, desse projeto que eu mostrei para vocês aqui no site da Forbes, tá bom? Então aqui a gente vai ver mais informações, tá? Que eles investiram aí quase 6 bilhões de reais, tá bom? Nesse projeto, né? Cerca de mais de 1 bilhão de dólares, tá bom? Então, além do Puma 2 aí, a Klabin, gente, ela continua, né, investindo em novos projetos, tá? Um dos projetos mais recentes é esse Caeté aqui que a gente tá olhando, tá bom? Ele tá focado aí na produção, né, e expansão aí da matéria-prima que é o papel e celulose, né, consolidando ainda mais a posição, tá, da Klabin nesse setor de atuação dela, tá? Então, esse projeto Caeté, gente, também visa aí, tá, garantir o abastecimento sustentável da matéria-prima para a empresa, tá bom? E para a produção também. Aí eles vão conseguir com isso ampliar a capacidade florestal, né, da indústria da empresa. Então vai ser muito bom para a Klabin ao longo dos anos, né, porque eles vão ter uma economia muito grande, né, para produzir os seus produtos, tá bom? Aí a empresa também realizou essa aquisição de terras para expandir, né, o uso da base florestal deles, tá bom, gente? O que garante a maior autonomia para eles também, tá, no abastecimento da matéria-prima. Então a gente consegue ver todas essas informações aqui no site da Klabin. Então, se você tiver alguma dúvida ou quiser mais informações, gente, é só entrar no site aqui que vocês conseguem ver, tá bom? Então, agora a gente vai dar uma olhadinha, gente, nos produtos, tá? E nos segmentos que a Klabin trabalha, tá bom, gente? Então, aqui, ó, além do papel e celulose, a Klabin, ela também está expandindo aí, né, a atuação dela em segmentos, tá? De embalagens mais flexíveis, tá bom? Que são chamadas aí de cartonadas, tá bom? Que vai diversificar bastante a receita deles também, tá? E aumenta um pouco a competitividade deles no mercado. Então, a gente consegue olhar aqui, gente, vários tipos, né, de embalagens que eles trabalham, tá vendo? Ó, embalagens para frutas, né, para eletroeletrônicos, deliveries, para produtos refrigerados, filtros de café feito com celulose, né, copos de papéis, fraldas infantis. Então a gente consegue ver, gente, que a Klabin ela tem um vasto, né, mercado para trabalhar, né? Ela trabalha com muita coisa, até mesmo aqui, ó, embalagens, né, para construção civil, né, que o pessoal coloca o famoso cimento, cal, né? Tem saco para ração, então tem saco para semente, grãos, então ela é bem diversificada, ela consegue atuar em um mercado muito amplo, né? Então isso faz com que ela tenha aí
um grande poder de aquisição, tanto na compra de novos empreendimentos, como que ela tem feito, quanto investir, né, em inovação e em economias também para a sua própria manutenção de produtos, tá bom? Conseguir avaliar uma empresa quando vai fazer um investimento é olhar o EBITDA da empresa, tá? E o EBITDA, gente, ele nada mais é do que uma sigla aí abreviada em inglês, tá bom? Que quer dizer o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Vou deixar aqui embaixo para vocês todo essa frase escrita aqui em inglês só para vocês poderem ter uma referência, tá bom? Mas, gente, o EBIT daí, ele nada mais é do que um indicativo que a empresa está gerando lucro, tá? Que ela é eficiente nas suas operações. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o EBITDA, tá, gente? A margem do EBITDA, ela deve ser alta, tá bom? Então, uma porcentagem elevada indica que a empresa é eficiente na sua forma operacional, tá bom? O crescimento constante também do EBITDA, gente, vai fazer com que a empresa tenha um sinal positivo, né, ao longo prazo, tá bom? E também comparar o EBITDA com outros concorrentes, tá? Então, empresas do mesmo setor, você pode comparar os valores de EBITDA, porque também traz uma referência muito boa para você aí que está começando a investir, tá bom, gente? Tem também a relação de dívida líquida, né, que traz aí um EBITDA mais saudável, tá bom? Então, a relação aí abaixo de 3 é considerada boa, tá bom, gente? E também a gente vê que o EBITDA pode indicar aí uma resiliência nas crises, tá? Então, manter ou melhorar o valor de EBITDA, gente, em condições econômicas que são mais adversas, né, é um sinal de que a gestão é boa. Então, a gente consegue ver com tudo isso como o valor de EBITDA é importante. Daqui a gente consegue ver que o valor de EBITDA, né, da Klabin, ele é bastante oscilante, né, gente? Se a gente for ver aqui, ele começou aqui no ano de 2019 com 3,6 bilhões, depois ele veio crescendo para 4,38, depois para 6,27, 8,08 bilhões. Então, o ano de 2022 foi um dos melhores anos aí, né, em termos de EBITDA para a Klabin, tá bom? Depois ela deu uma recuada aqui, né? Foi para 6 bilhões de reais no ano de 2023 e até agora, há 2 meses aí, né? 2 meses e meio para finalizar o ano, ela tá com 5,46 bilhões, né, em EBITDA. Então é muito importante a gente analisar esse número para a gente tentar entender se a empresa, né, vem vindo aí com um pacote, né, bem consistente de medidas para que ela consiga ser uma empresa melhor. Então, o EBITDA, gente, serve para a gente ver, né, a qualidade do ativo que a gente está comprando e se ele tem uma saúde, né, financeira boa, se ele vem sendo resiliente ao longo dos anos, se ele vem demonstrando aí resultados positivos, né, em relação a anos anteriores, então, aqui ainda tá bom? No site do Investidor 10, a gente consegue ver também as regiões aonde a Klabin atua, né? Ela vem atuando aqui com 64%, né? No Brasil, com 3,7 bilhões, ela atua também na Itália, tá bom? Na China, na Argentina e no México, tá bom, gente? Então a gente vê aí que ela atua em vários lugares e tem aqui porcentagens menores, né? Desculpa. Ela atua nos Estados Unidos, Vietnã, Arábia Saudita, Espanha e outros também, Emirados Árabes, né? E tantos outros países aí. Então a gente vê que a área de atuação dela é muito grande, né? O campo que ela atua é muito grande. E aqui a gente vê os negócios, né, que geram receita para a Klabin, tá bom? A maior receita dela, né, vem de papéis com 1,6 bilhão, né, de reais, tá bom, gente? Depois vem aqui em embalagens também, celulose, né, e outros aqui com a minoritária em porcentagem, tá bom, gente? Mas a gente consegue ver aí um total trimestral de resultado de 4,95 bilhões de reais. Então a gente consegue ver que é uma empresa bastante estruturada, né, gente? É muito legal de ver essas informações. Também aqui nas receitas e lucros, né, gente? Que a receita da Klabin vem crescendo ano a ano, tá bom? Que é esse gráfico verde aqui. E a gente consegue ver o lucro líquido, que é essa linha aqui mais bege, né? Que ela varia bastante, tá bom? Então a gente vê que o lucro
da Klabin, por exemplo, no ano de 2009, ou no ano de 2020, desculpa, que foi o ano da pandemia, ela não teve lucro, pelo contrário, teve prejuízo, né? E que depois ela vem se recuperando, né? E que o lucro aqui vem caindo um pouco, né? Por exemplo, esse ano aqui tá bem baixo, um lucro de 1,39 bilhão, tá bom? E eu acredito que isso é muito por conta dessas aquisições, né, e projetos que eu tenho mostrado para vocês. São projetos que são extremamente caros e que são investimentos que vão sendo diluídos, né, ao longo dos anos. Então, ela vai ver resultados de lucro, mas a longo prazo, né? E muitas vezes o investidor não tem essa paciência de esperar a empresa ter resultados, né? Mas quem é investidor a longo prazo e faz uma carteira previdenciária não está muito preocupado com esses resultados no momento. Lógico que a gente vai acompanhar a empresa, né? Se você tem ela na carteira, mas você está mais preocupado daqui 5, 10, 15 anos como essa empresa vai se comportar, né? E aproveitar esses momentos aí de baixa que às vezes os acionistas acabam vendendo, né? E você acaba comprando aí um pouco mais barato. A gente consegue ver alguns dados aqui, e aí a ação que eu estou usando aqui hoje é a Klabin 11, tá, gente? Porque ela tem um pouco mais de liquidez, ou seja, se você quiser vender, consegue vendê-la de forma imediata, dependendo de quanto valor você tem investido, tá? Então a gente pode ver aqui que a Klabin hoje ela está na cotação de R$ 20,69, com uma variação de 5,61 nos últimos 12 meses, um PL de 15,95, um P sobre VP de 2,72 e um dividend yield de 6,05, tá bom, gente? Olhando a cotação dela aqui nos últimos 10 anos, a gente vê que ela tem uma variação muito grande no valor das suas cotas. Por quê? Como ela trabalha com dólar, né? Então, o câmbio acaba afetando bastante a empresa. Então, tanto os custos, né, quanto os ganhos da empresa são afetados por conta da transação cambial, né, gente? Então, a gente consegue ver que ela tem bastante volatilidade, né, gente? A gente vê aqui um dos topos históricos dela, né, que foi aqui no dia 18 de fevereiro de 2021, onde ela chegou a R$ 23,29. E conseguimos ver uma queda aqui, ó, muito grande, por exemplo, no ano de 2020, em março, que ela chegou a custar R$ 10,40, tá? Então é sempre importante, gente, ficar de olho nesses dados, né? E verificar certinho qual o seu perfil de investidor. Porque imagina, se você comprou ela, por exemplo, começou a investir quando ela estava lá no topo histórico e de repente ela chega aqui no valor de, por exemplo, R$ 14, você pagou 23, né? Você vê uma oscilação de patrimônio gigantesca, porque são R$ 10 por ação, né? Mas para quem investe a longo prazo e entende o papel que está comprando, né, a empresa que está por trás dessa ação, não tem como ficar tão preocupado. Tem que acompanhar, mas não vai ficar desesperado porque sabe exatamente o que colocou na carteira, tá bom, gente? Então isso é muito importante verificar essa oscilação e se você, como investidor, combina, né, o perfil para estar alocando aí o seu patrimônio nesse tipo de ativo, tá bom? Então, gente, para não ficar tão longo o vídeo, eu não trouxe aqui todos os dados, né, para que a gente pudesse fazer uma análise completa sobre a Klabin, tá bom? Mas eu prometo fazer para vocês aí mais vídeos sobre ações e vou trazer outros dados, né, e perspectivas de outras empresas para que vocês possam ter um olhar geral, né, quando for avaliar algum tipo de ativo da Bolsa de Valores, tá bom? Mas vendo aqui as perspectivas aí de futuro para a Klabin, gente, eu acho que a Klabin ela tá bem posicionada, tá? Ela tá capturando aí, né, um crescimento global, tá? Da demanda de embalagens sustentáveis, até porque as pessoas estão tendo, né, mais conscientização por conta do meio ambiente, das mudanças climáticas. Então as pessoas estão buscando aí alternativas, né, de utilizar menos plástico e mais papéis que são mais biodegradáveis, tá bom, gente? Então é isso que eu vejo para a empresa a longo prazo. No entanto, gente, eu vejo aí também que a empresa enfrenta alguns desafios, tá bom, gente? Como a volatilidade nos preços da celulose, tá bom? Que vem do mercado internacional. Então, gente, o impacto das condições climáticas nas florestas também tem sido um risco grande aí para a Klabin, né? A gente tem visto aí, por exemplo, o estado de São Paulo, né, que teve queimadas generalizadas, não só no estado de São Paulo, como no país inteiro, né? Então, isso afeta muito toda a cadeia de produção, tá bom, gente? E esses eventos climáticos não acontecem só no Brasil e não aconteceram só lá, né? Mas estão acontecendo aí no mundo inteiro. São
queimadas, enchentes e tudo isso afeta grandemente as empresas, tá bom? Porque elas dependem de uma matéria-prima para fabricar os seus produtos, né? E fazer com que isso seja demandado pelo mercado, tá bom, gente? Mas para concluir aqui, gente, eu acho que o projeto aí do Puma 2, tá? E o início do projeto Caeté aí é a continuidade de dois investimentos de grande inovação, tá bom? Para a empresa. Então, a Klabin ela deve se fortalecer, né? A sua posição aí no mercado, e eu acredito que ao longo dos anos ela venha a melhorar ainda mais aí os resultados, tá bom, gente? Então, concluindo aqui, gente, a Klabin, ela é uma empresa bem sólida, tá? E eu acho que ela tem uma estratégia bem definida, tá bom? De crescimento sustentável, diversificação dos produtos, como a gente viu aqui, né? No site deles aí. O desempenho financeiro deles, recentemente, tem sido impulsionado por esses dois grandes investimentos que eles têm feito, né? Isso daí reforça bastante a capacidade deles enfrentar esses desafios de mercado, né, gente? A gente vê também, eu não mostrei aqui para vocês, mas lá no relatório, né, deles ali, no investidor 10, vocês conseguem ver que tem informações também que a dívida deles também é bem grande, né, em relação ao valor, né, de mercado da empresa, mas como eu falei, eu acredito que seja por conta dos investimentos que ela vem fazendo e isso vai ser diluído ao longo dos anos, tá bom, gente? Então, se você está de olho aí, né, gente, em uma empresa que se destaca pela sustentabilidade, inovação e que é boa, né, de pagadora de dividendos, aí a Klabin pode até ser uma ótima opção para você, tá bom? Para você colocar aí no seu portfólio. Lembrando que isso não é recomendação de compra nem venda de ativos, tá bom, gente? E é claro, né, gente? Continue acompanhando aí, se você tem ela na sua carteira, os relatórios, tá? Gerenciais, os avanços da empresa, tá bom? E todas as tomadas de decisões importantes que a empresa tiver, tá bom? E eu tenho Klabin na minha carteira e já acompanho as notícias dessa empresa há muito tempo, gente. Aliás, eu adoro acompanhar todas as notícias das empresas que eu tenho aí no meu portfólio, tá bom, gente? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, tá? Compartilha com os amigos, tá? E se inscreve no canal para fortalecer o canal, tá bom, gente? E não perder aí nenhum dos vídeos que eu posto toda semana, tá bom? Muito obrigada por assistirem o vídeo e até a próxima, gente. Tchau!